Agora são 7h16. Vamos falar sobre a conjuntura política. O nosso convidado de hoje é o Paulo Nicoli Ramires, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Olá, Paulo Nicoli, bom dia. Bom dia, Marilu. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Nicoli. Bom, Nicoli, a gente sabe que você é chileno, né? E tem vários familiares no Chile. E eu queria saber, inicialmente, antes da gente falar aqui da análise política brasileira, como é que você está analisando, né, tudo que está acontecendo no país vizinho, no Chile, e, enfim, como é que está a situação também dos seus familiares e o que está representando, né? A gente teve uma manifestação gigante, né, neste final de semana, inclusive, também lá no Chile, e eu queria que você falasse sobre as suas impressões a respeito do que está acontecendo lá. Bom, eu tenho alguns familiares que me mandam notícias e a gente está vendo no Chile uma verdadeira guerra de informações. Por exemplo, na última sexta para sábado, né, o governo Pinheira declarou o fim do estado de exceção e do toque de recolher. Mais ou menos entre 7 e 8 da noite, o governo então decretou que todos deveriam estar em casa. Pelas redes sociais circularam vídeos na última semana da polícia e o exército, inclusive, atirando a esmo, tanques de guerra nas ruas, estações de metrô sendo incendiadas pelo próprio exército e polícia. Vejam só que coisa curiosa. O próprio exército estimulando saques, de modo que a ideia era produzir o caos, a fim de que a própria repressão aumentasse nas ruas. Enquanto que o governo, por sua vez, dizia que os responsáveis por este caos havia sido a própria população. Então vejam que há um problema de guerra de informações, né? Além disso, quando o governo suspende o toque de recolher, o estado de exceção, na última sexta-feira houve uma grande manifestação da população reivindicando a renúncia do governo Pinheira, enquanto que os meios de comunicação e o próprio governo Pinheira vieram a público através dos meios de comunicação dizendo que essa manifestação era, na verdade, um apoio da população. Vejam só que absurdo, né? A suspensão do estado de exceção e as reformas sociais que o Pinheira prometeu. Só que são reformas muito pequenas, né, em que os próprios fundos, né, de recursos dos trabalhadores, algo semelhante ao FGTS, INSS, seriam descontados para que os trabalhadores tenham acesso a descontos em remédios, até mesmo em outras demandas de serviços sociais. Então, Pinheiro ele tem manipulado a informação oficial que chega até nós aqui no Brasil, geralmente o que a imprensa chilena aliada ao governo tende a transmitir, mas permanentemente, quando entrevistam pessoas na rua, a TV chilena, seja qual for o canal, a população tem gritado que a televisão mente, que há uma manipulação. Então, as manifestações tendem a continuar essa semana, e a exigência agora dos manifestantes é a renúncia do Pinheira, sendo que nesse final de semana também o Pinheira abriu caminho para que todos os seus ministros peçam demissão ou renunciem, né? Então vejam que o Pinheira está encurralado e a população está muito insatisfeita, né? A princípio, as manifestações no Chile começaram por conta do aumento das passagens, só que comprar uma passagem no Chile de metrô não é assim algo tão simples, né? Você precisa comprar o bilhete, como o bilhete único que a gente tem aqui, por exemplo, em São Paulo, mas você não tem a facilidade de comprar um bilhete unitário, como nós fazemos aqui, né? Você é obrigado a comprar o cartãozinho, e esse cartãozinho vem com cotas, né? 5, 10, 15 passagens, o que encarece muito a vida do chileno, né? Sobretudo em Santiago. Além disso, no horário de pico, as passagens são mais caras, vejam só que curioso, né? Enquanto que a qualidade do serviço, embora os chilenos mesmos digam que o governo chileno diga que é o melhor sistema de transportes da América Latina, isso não é bem verdade, né? No horário de pico, em qualquer lugar do mundo, o transporte fica muito aquém de fornecer qualidade à população. Então, essa é a trama que está ocorrendo hoje no Chile. A população ela exige a renúncia do Pinheira, mesmo porque o próprio governo tem escondido os casos de morte, torturas, prisões arbitrárias. Existe uma série de vídeos circulando na internet, nas redes sociais, via Facebook, Twitter e Instagram, o que põe o governo
numa verdadeira saia justa. E essa segunda-feira chegará uma comissão da ONU, liderada pela Bachelet, a fim de verificar se houve de fato uma violação aos direitos humanos. Ocorrendo isso, havendo a confirmação da ONU, que a população já sabe, a tendência é que as pressões contra Pinheira, aumentem cada vez mais. Então, a maneira de Pinheira responder, colocando o exército nas ruas. Apesar do toque de recolher e o estado de exceção terem sido suspensos, continuam circulando vídeos mostrando a truculência da polícia, prisões arbitrárias. Então, vejam que o governo chileno diz, não é a mesma coisa da sua prática, né, em relação à repressão à população. Então, esse é o cenário. Supermercados fechados, greve geral, isso com certeza vai produzir uma instabilidade ainda maior econômica entre os chilenos, né? Então, essa ideia de que o Chile deveria ser o Brasil do futuro, né? O próprio Paulo Guedes e Bolsonaro defendiam essa ideia, essa tese faliu, né? Chegou ao seu limite. Nós estamos operando reformas sociais, reformas contra a população, melhor dizendo, através da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, fora outras reformas fiscais, que podem produzir no Brasil, a médio e longo prazo, um cenário muito semelhante com a perda de direitos. Em relação ao Brasil, o Chile, né? Eu acho que hoje a gente tem outra conotação em relação a isso. A gente vê as manifestações do presidente Jair Bolsonaro em relação ao que acontece no país vizinho, e ele já disse que as manifestações são insufladas por atos terroristas, inclusive, né? Ele fez mais de uma vez essa associação, ficando ao lado de Sebastião Pinheira. É engraçado que quando, por exemplo, o protesto acontece na Venezuela, ele é bastante legítimo. Já no Chile é coisa de terrorista. E aqui no Brasil aconteceu uma coisa curiosa também, Nicole, que teve um movimento que convocou um protesto de rua para o dia 3, pela prisão, né, após condenação em segunda instância. Só que isso causou um racha na direita, porque muita gente começou a ver com certo medo, né, o fato de pessoas saírem às ruas, seja por qual motivo for. Então hoje você acha que é uma preocupação do governo Bolsonaro que as pessoas saiam às ruas fazendo manifestações? É uma preocupação, né? Porque desde o surgimento da internet, as manifestações tornaram-se um verdadeiro tiro no escuro, podendo levar a qualquer direção, né? Há um livro do Anthony Negri, um italiano, chamado Multidão, em que ele descreve exatamente isso. As pautas são diversas. Muitas vezes, manifestações que começaram, por exemplo, no Chile, contra o aumento das passagens, podem ganhar outros contornos, com outras tantas reivindicações, não só em relação ao transporte, mas também à saúde, educação, condições de moradia. Isso, assim como em 2013, as manifestações começam aqui em São Paulo, principalmente com a crítica ao aumento dos transportes, e culmina numa ascensão do MBL, algo inverso pode acontecer. Pode começar com uma manifestação mais conservadora contra indivíduos contra a prisão, aliás, a favor da prisão em segunda instância, mas outras pautas podem ser inseridas, até mesmo lutas contra o desemprego, a queda na qualidade dos serviços públicos, entre outros, né? Agora, em relação ao apoio do Bolsonaro à Pinheira, vejam que Bolsonaro está introduzido nessa polêmica da guerra de informações, uma vez que as manifestações no Chile começam pacíficas. Existem vídeos e milhares de relatos nas redes sociais mostrando que a população grita sem violência e a polícia, de uma maneira truculenta e irracional, joga carros oficiais, no caso viaturas, contra a população, cacetetes, armas de fogo, né? O exército chileno tem atirado sem armas de borracha, etc., ou seja, atirado para matar mesmo. Então, Bolsonaro, ao apoiar as atitudes de Pinheira, ele já nos demonstra o tipo de comportamento que pretende ter com a população brasileira. Haja vista que, na última semana também, Bolsonaro afirmou deixar, ou já ter deixado, o exército de prontidão, caso essas manifestações cheguem ao Brasil de uma maneira similar às que ocorreram no próprio Chile. Então vejam que o Bolsonaro já toma uma atitude perigosa, né, em relação às manifestações antidemocráticas, e, de fato, qualquer manifestação, seja oriunda da esquerda ou da direita, podem ter resultados inversos àqueles originais.
Então, vejam que, aparentemente, no próximo final de semana, quando ocorrerá o Enem, já há previsão de manifestações caso o STF aprove o fim da prisão em segunda instância. Isso poderia prejudicar, gerar um contorno ainda maior, né, de problemas, né, prejudicando muitos alunos que possam estar se direcionando até a realização do Enem, né? Então vejam que é uma bola de neve. Fora que a gente também não sabe qual que é o tema do Enem, né? De repente, os alunos tenham que estudar talvez mais temas bíblicos, né? A gente não pode esquecer que há o militar e pessoas muito conservadoras coordenando o INEP, né? Que é o órgão, a autarquia responsável pela realização do Enem, né? Exato. Bom, Nicole, vamos falar então do que o Bolsonaro tem falado, né, a respeito do Alberto Fernandes, né, agora eleito presidente junto com a Cristina Kirchner na Argentina. Bom, primeiro no processo mesmo eleitoral, estava torcendo para o Macri escancaradamente, não escondia isso, né? Agora diz que lamenta a eleição, né, do Alberto Fernandes, da Cristina, pretende não cumprimentá-lo, né, não vai cumprimentar e ameaça também fazer com que a Argentina saia do Mercosul. Está querendo se juntar aí com o Paraguai, quem sabe aí o Uruguai que vai ter também segundo turno. E, enfim, esse é o quadro, né? Como é que você vê essa postura, né, de um chefe de Estado torcendo, né, descaradamente para um determinado candidato? O que muitos analistas da diplomacia brasileira têm dito é que a política internacional brasileira já não é mais um fracasso, é uma piada, né, na verdade, né? Então, fora o fato da gente ter um ministro das Relações Exteriores totalmente desconectado com a realidade, que é o Ernesto Araújo, a política de Bolsonaro tende ao isolacionismo, né? Haja vista, primeiro, a derrota do partido dominante em Israel, né, que apoiava o Bolsonaro. Na América Latina, a gente tem uma tendência de fracasso dessas políticas neoliberais, a começar pelo MAC, né, quando já foi derrotado em meados de agosto, né, nas eleições parlamentares, e agora confirmado com as eleições presidenciais. No Chile, o Pinheira beira o seu fracasso, né, muito próximo de uma renúncia. Dificilmente as manifestações parem no Chile. Então, a gente teve um breve suspiro neoliberal conservador na América Latina que promoveu a retirada de vários políticos, né, com tendências mais a um centro-esquerda. Haja vista também Equador, né, a gente não pode esquecer o Lenin também sofrendo críticas de todo lado, depois de aumentar em 123% o valor dos combustíveis. E até mesmo a direita na Bolívia tentou dar um golpe, anulando o resultado das eleições bolivianas. Então, a gente vê esse processo de desgaste desse discurso neoliberal, esse discurso da meritocracia, de que o Estado não deve intervir nem na área social, nem na área econômica, porque isso só aumentou a pobreza na América Latina. Infelizmente, Bolsonaro insiste nesse discurso. Nesse mesmo final de semana, viajando na Ásia, Bolsonaro deu declarações dizendo que nunca nem outro governo permitiu uma abertura tão grande ao liberalismo no Brasil, só que essa abertura, com certeza, só beneficiará aos mais ricos, aqueles que têm capacidade de empreender, enquanto que a população mais pobre e classe média tendem a sofrer as mesmas consequências que ocorreu tanto na Argentina quanto no Chile nos últimos anos. Um processo de queda dos seus rendimentos, queda do seu poder de compra, e o resultado disso, uma crise social acentuada. Insistir nesse discurso pode ser muito perigoso. Afinal de contas, vejam que o sonho de Bolsonaro e de Paulo Guedes, né, que estudou com Chicago Boys, alunos de economia chilenos que foram estudar na escola de Chicago e levaram na década de 70 o neoliberalismo para o Chile, o Paulo Guedes tenta fazer isso aqui no Brasil, só que foram reformas que não funcionaram, né? São reformas que aumentam a pobreza, diminuem o poder de compra. E só um dado que eu acho que é interessante, né, já que a gente está discutindo reforma da Previdência, o Chile é um dos países do mundo que tem um dos maiores índices de suicídios entre idosos. Afinal de contas, apostaram na tal da capitalização que Paulo Guedes tanto defendeu, e hoje você tem chilenos recebendo aposentadorias inferiores a 600, 700 reais, equivalente, lógico, à nossa moeda. Então vejam que Bolsonaro exigirá dos futuros governos reformas sociais drásticas, a fim de consertar todos esses buracos em termos de qualidade de vida da população. O neoliberalismo nunca, jamais resolveu qualquer problema social.
E quando ocorreu no Chile, foi uma reforma entre aspas, né? Porque a gente não pode esquecer que esse falso argumento de ascensão da economia chilena, a partir do Pinochet na década de 70, ocorreu mediante a destruição que norte-americanos fizeram à economia chilena, né? Ou seja, era uma situação em que não havia sequer condições de comprar pão rapidamente, outros alimentos, faltavam todo tipo de produto. E assim que o Pinochet derruba o Allende, começam a entrar produtos estrangeiros e lógico que há um crescimento econômico. É evidente que isso haveria de ocorrer diante de algo muito próximo que se fez no Chile, próximo do que foi feito na Venezuela agora recentemente, quando falta, inclusive, papel higiênico. Né? Isso, na verdade, é resultado de embargos econômicos e não de um fracasso espontâneo ou planejado da economia realizado pelos próprios governos. Né? Então é isso que a gente precisa analisar. A longo prazo, o Brasil ele pode entrar nesses buracos, nesses abismos sociais, cuja retirada da população da linha da pobreza depois se torna muito mais difícil. Né? Então, o neoliberalismo ele apenas favorece uma minoria, não o grosso da população. E a população chilena e no resto da América Latina tem adquirido essa consciência. E o Bolsonaro talvez hoje tenha um discurso que cada vez menos se encaixa com as reivindicações da população brasileira. Né? E existe aí também uma certa reversão de expectativa, né, Nicole? Porque quando foi eleito Jair Bolsonaro aqui no Brasil, muita gente tinha aí uma expectativa em relação de que houvesse uma onda da direita no continente sul-americano, que na prática não aconteceu. A gente tem crises aí no Equador, no Chile, justamente por conta da adoção do modelo neoliberal, tem a eleição do Alberto Fernandes, Evo Morales com dificuldade foi eleito, mas foi também. A gente tem Daniel Martínez da Frente Ampla no Uruguai com amplas possibilidades de vencer num segundo turno, ou seja, essa onda de direita não aconteceu. E agora, vendo até o mapa aqui do poder, digamos, na América do Sul, Bolsonaro corre o risco de ficar isolado. Talvez só com o Paraguai. A não ser que, sim, a não ser que o resto da América Latina comece a adotar posturas mais conservadoras políticas, a ponto de decretarem golpes, sejam militares ou civis. Pinheira chegou muito próximo dessa situação, assim como o Lenin Moreno no Equador, né? Então essa é uma situação que a gente tem que parar para pensar, né? A primeira estratégia que ocorreu em toda a América Latina em relação aos governos de centro-esquerda era a denúncia a respeito de casos de corrupção, né? Enfim, na sequência, tanto no Equador, no Chile, a própria Bachelet, né, foi acusada de corrupção, sua família, muito parecido com o que aconteceu aqui com Lula. A diferença é que ela não foi presa, né? E nem o processo foi adiante. Mas o fato é que o segundo passo é exatamente deslegitimar os argumentos da centro-esquerda, né, com a ideia de que o Estado precisa intervir na sociedade, em questões econômicas. E uma vez que esse discurso começa a fracassar, o discurso neoliberal, a tendência é que esses governos tendem a jogar lenha na fogueira. Né? Vejam que é muito estranho um governo como o do Equador aumentar do dia para a noite 123% o preço do combustível. O que seria o mais racional? Um aumento gradativo. Então, assim como no Chile, né, de uma maneira arbitrária, Pinheira lança o exército na rua, sendo que a população, no primeiro momento, estava manifestando de uma maneira pacífica. Então, vejam que a tese, ou a hipótese que eu estou lançando aqui, e que está circulando no Chile também, é que o governo provoca a sociedade a fim de gerar conturbações, caos, para centralizar o governo, colocar o exército nas ruas e reduzir, de alguma maneira, o diálogo com o Congresso, até mesmo anulá-lo, assim como com as Supremas Cortes, nos respectivos países da América Latina. Então, esse movimento, né, de criar políticas antipopulares podem ter como resultado uma estratégia dos próprios governos para fortalecer os seus poderes e reduzir qualquer margem de reivindicação social. Então, é uma coisa que a gente precisa ficar um pouco de olho. Não me parece mera coincidência que essas manifestações estejam ocorrendo ao mesmo tempo na América Latina. Não pode esquecer que isso pode ser resultado de uma pressão dos Estados Unidos, que ano que vem passará por um processo eleitoral, e agora é o momento do Trump, de alguma maneira, fornecer aos seus financiadores, durante as eleições, créditos, digamos assim, através das riquezas nacionais que nós temos aqui na América Latina. Né? Então, me parece um fenômeno orquestrado. Seria muito ingênuo da nossa parte acreditar que todas essas reivindicações estão ocorrendo ao mesmo tempo de uma maneira ao acaso. Né? Me parece que é uma pressão do mercado estrangeiro para produzir o caos, reduzir o papel de margem
de debates democráticos, centralizar os poderes dos governos mais conservadores, a fim de que tanto riquezas como o lítio no Chile, o cobre, ou mesmo petróleo aqui no Brasil, sejam direcionados de uma maneira mais rápida e sem nenhum entrave democrático, eu diria, para os interesses econômicos americanos. Exato. Agora, no cenário interno aqui no Brasil, a posição do Bolsonaro está cada vez mais complicada em relação ao PSL, em relação à CPI das fake news. A Joyce Hasselmann promete abrir a boca, né? Então, a situação dele começa também a ficar mais complicada. Você falou da questão, né, enfim, do óleo, né, nas praias, a Amazônia com as queimadas, agora mais essa CPI das fake news. Como é que você também acha que pode atingir o presidente Jair Bolsonaro, apesar que nessa comissão da CPI, 2 filhos estão na comissão, um como titular e o outro como suplente. Mas, de qualquer forma, vai dar um certo incômodo ao presidente da República, não vai, Nicole? Sem dúvida, né? Esse final de semana, Bolsonaro chegou a declarar que é possível ele se manter na presidência sem ter partidos, né? Então, isso já é um discurso muito perigoso, porque se Bolsonaro não governar com partido, governará com quem, né? Acho que essa questão, até numa última entrevista, eu tinha colocado aqui para vocês. Talvez essa guerra fria que existe no interior do PSL, não só em relação às fake news, mas também no caso do Laranjal, né? Pessoas que receberam recursos públicos da campanha eleitoral e desviaram para fortalecer ainda mais a campanha do Bolsonaro ou para outros fins, né, que serão ainda descobertos, né? Mas o fato é que tudo isso vai mostrando cada vez mais o isolamento de Bolsonaro em relação aos demais instâncias de negociação democrática, né? O próprio Congresso, o STF, né, outra instância complicada para o Bolsonaro, uma vez que as atitudes e as falas de Bolsonaro vão contra qualquer perspectiva democrática de consenso. E agora nós vamos ter o início dessa CPI das fake news, o que pode prejudicar toda a campanha do Bolsonaro à eleição. Uma vez que, caso seja responsabilizada a campanha de Bolsonaro pela disseminação de fake news pelo WhatsApp, pelo Facebook, a gente não pode esquecer que uma das regras estipuladas no ano passado nas eleições era, inclusive, a cassação das chapas que praticaram, enfim, atos ilícitos, ainda mais voltados para essa questão das notícias falsas. Por isso que Bolsonaro ele tenta se desvincular da imagem do PSL. A gente vê essa guerra fria porque, talvez, havendo eventualmente uma punição, o Bolsonaro possa vir com a discussão de que ele não é responsável pela disseminação de fake news, mas sim o seu partido, e assim ele se manteria na presidência. Só que esse movimento pode ser, ao mesmo tempo, perigoso, porque governar sem nenhum partido, e sendo que o PSL, na pior das hipóteses, ainda assim é o partido que faz interlocução com os demais partidos no Congresso, isso retira de Bolsonaro, digamos assim, um canal de comunicação direto e democrático para até mesmo levar à frente os seus projetos. Não havendo esse canal de comunicação com o Congresso, a tendência de Bolsonaro é centralizar cada vez mais o poder, e a gente não pode esquecer que a base de apoio de Bolsonaro, que sobra hoje com muita força, é uma base conservadora evangélica, lembrando que nem todo evangélico é conservador, mas estou dizendo essas pautas antidemocráticas e antiprogressistas de Bolsonaro, e além disso, os próprios militares, que a cada mês têm ocupado cada vez mais postos importantes na burocracia do Estado. Lembrando que os militares, na década de 80, quando é feita a nova Constituição, eles se retiram do debate político, entregam a responsabilidade pela elaboração da criação da Constituição em instâncias políticas e institucionais para a sociedade civil, entre conservadores e liberais e a centro-esquerda. E hoje os militares tentam, de alguma maneira, reafirmar o seu poder, buscam ser inseridos no poder político, mas a gente não pode esquecer que falta aos militares essa experiência democrática, essa experiência até mesmo de ocupação de cargos
através de uma competência técnica, né? Então, a gente vê desde o ministro da Educação, apoiado e assessorado por militares, assim como outros órgãos do governo, até passando pela questão da saúde. Então, vejam que faltam esses trejeitos, né, esses traquejos burocráticos, administrativos e democráticos, né, para esse governo. Por isso, essa tendência de cada vez mais isolamento do Bolsonaro, não só no âmbito interno, mas também internacional, como a gente afirma agora, com a decadência dos governos conservadores e liberais na América Latina e mundo afora, né? Exato. Como você falou, o Bolsonaro cada vez mais, mais isolado. Agora, o ex-presidente Lula, apesar de preso, né, em Curitiba, cada vez mais ganha uma adesão no Brasil e no mundo. Ele completou 74 anos neste domingo e teve aí aniversário, né, para o Lula nesses países, nesses estados, cidades aqui do Brasil, numa resistência muito forte, né? Como é que você está vendo cada vez mais, e ainda com essa questão aí sendo julgado, né, pelo Supremo Tribunal Federal, a prisão após condenação em segunda instância, a expectativa também em relação a esse resultado para que o ex-presidente Lula seja libertado, né? E, enfim, essa resistência também é importante no Brasil hoje, Nicole? Claro que é importante, né? E cada vez mais com os vazamentos, né, do jornalista Glenn, com o site Intercept, está clara a manipulação que houve em relação a Dallagnol, o Sérgio Moro, né? São atitudes que nem o Ministério Público e muito menos um juiz poderiam tomar, né? O que prejudica totalmente a imagem da Lava Jato, apesar de que ela trouxe muitas contribuições em relação aos casos de corrupção aqui no Brasil. Infelizmente, esse sucesso não se deu no caso do presidente Lula, né? Quando a gente verificou uma série de sabotagens jurídicas e molecagens jurídicas também por parte de Sérgio Moro, né? Então, da mesma maneira que a Lava Jato foi um tipo de investigação muito construtiva para a sociedade brasileira, ela teve também um papel de destruição dos direitos individuais e até mesmo garantias jurídicas, enfim. Então, essa é uma coisa que a gente tem que parar para pensar. Além disso, a cada mês, né, a gente vê novas instituições estrangeiras apoiando o ex-presidente Lula. Essa última semana, uma comissão de juízes europeus muito importantes e renomados declararam apoio a Lula, né, e mandaram um documento solicitando que o STF aprove a libertação em segunda instância. Então vejam que já há todo um movimento, não só no Brasil, mas um reconhecimento estrangeiro de que houve uma verdadeira falcatrua, uma farsa, né, que culmina na ascensão de Bolsonaro. Não por acaso, hoje Sérgio Moro é um dos braços direitos de Jair Bolsonaro, né? Perfeito, Nicole. A gente agradece aqui toda a análise. Hoje a gente explorou bastante, hein, Nicole? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Grande abraço. Bom dia para todos. Bom dia, até logo. Tchau. Falamos aqui com o Paulo Nicole Ramires, cientista político, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.